Então, pessoal, vamos iniciar agora com o curso Medicina. Gabriel e a Ilana irão apresentar um pouco mais, né? Eles já estão prontos para fazer uma apresentação maravilhosa, estão aí para tirar dúvidas de vocês, então podem colocar dúvidas à vontade, eles estão super preparados e capacitados para isso. Então, pessoal, fiquem agora, aproveitem, certo? Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Ilana, sejam bem-vindos e podem apresentar. Quer começar, Ilana? Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar junto com o Gabriel, né, como o Guilherme falou, e a gente espera que seja útil para quem pensa em fazer medicina essa tarde, esse encontro curtinho de tarde. E também vocês podem procurar a gente para qualquer coisa depois, então a gente vai estar 100% aberto. E é isso. Pode passar. É um prazer, né, estar apresentando aqui para vocês. Sejam vocês assistindo ao vivo, assistindo depois, assistindo gravado, ou você estava lá no YouTube pesquisando, medicina, como funciona, e cair nesse vídeo aqui. Então, quero deixar aberto que a gente vai conversar aqui muito de igual para igual sobre esse processo de fazer medicina, de escolher medicina. A gente sabe que é um curso muito concorrido. E eu sou Gabriel, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, vim para Natal ainda antes de fazer o ensino médio, fiquei por aqui, passei em medicina para cá, mas antes de passar em medicina na UFRN, que era realmente meu sonho, passei em algumas outras universidades que ainda não era meu intuito e tudo mais, e foi um processo de construção até chegar aqui a esse lugar de medicina na UFRN, que hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho desse curso. Mais alguma coisa sobre você, Ilana? Meu nome é Ilana, tenho 22 anos. Ao contrário de Gabriel, eu nasci e cresci aqui, não vim. E a medicina na UFRN também era meu sonho. A gente é da mesma sala, a gente está no terceiro período de medicina na UFRN. E foi a primeira universidade que eu passei quando eu prestei vestibular. No outro ano eu acabei não passando em nenhuma. E era a que eu mais queria, então acabou que deu tudo certo. Engraçado, Ilana, que a gente eventualmente fez cursinho junto, né, na época. E aí a gente ouvia muitas pessoas indo lá contar sobre medicina e tudo mais. Não sei para você, mas para mim é meio estranho estar aqui desse lado falando como é fazer medicina, sobre o curso de medicina e tudo mais. É muito estranho mesmo. E aí pode começar. Então, por que fazer medicina, né? A gente tinha e muita gente tem a medicina como um sonho. Mas atingir um sonho não é o único objetivo de você fazer medicina, porque assim, é estranho a gente estar desse lado, porque a gente vence essa barreira, mas tem infinitas outras barreiras que acabam sendo criadas depois que a gente passa. Tipo, a gente pensa que todos os nossos medos e todos os nossos sonhos, nossa vida foi realizada quando a gente passa, mas tipo, é outra fase, com novos desafios, novos sonhos, e isso nunca para. O que eu acho que eu posso acrescentar ainda é que se você estabelece medicina como o sonho da sua vida, quando você realizar esse sonho, quando você chegar e começar a cursar medicina, e aí, qual é o seu próximo sonho? Você não pode se apegar à medicina como um objetivo. Ela tem como ser uma parte do processo da sua vida. E por muitas vezes a gente sabe que o curso de medicina é um curso muito supervalorizado. Sua tia gosta, seu tio gosta, seus avós adoram a ideia de você querer fazer medicina e todo mundo diz isso para você desde que você nasceu, que você deve fazer medicina, que você precisa fazer medicina, que médico ganha bem e tudo mais. Mas não é bem por aí, sabe? Uma coisa que eu aprendi durante o cursinho é que não só é feliz quem faz medicina. E essa é uma verdade muito grande, que primeiro eu quero que vocês questionem internamente. Por que vocês querem fazer medicina? É porque medicina é o sonho da sua vida? E aí, por que é o sonho da sua vida? Tem um processo racional de relação com a medicina? Porque eu já vi muitas pessoas desistirem da medicina, mesmo depois de ser aprovado. De chegar lá e ficou, vixe, vim até aqui porque foram me empurrando durante a jornada, eu cheguei aqui e é isso. Cheguei aqui e é isso. E não quero, não é essa a minha vontade. Então eu acho que esse porquê fazer medicina é uma verdade que tem que vir de dentro, e a minha verdade é diferente da verdade de Lana, que é diferente da verdade de outras pessoas durante a turma, e a gente vai contar para vocês um pouquinho depois porque como é o nosso sonho. Então, pessoal, a
a estrutura do curso em si, não só na UFRN, mas em todas as universidades de medicina no Brasil, é dividido em 3 etapas. O curso ele é um pouco longo, ele é o curso mais longo da UFRN, eu acho. Ele dura 6 anos, não só 5 ou 4 como outros cursos. E o início do curso, é o que eu e Gabriel estamos terminando agora, que são os 2 primeiros anos, é chamado de ciclo básico. No ciclo básico, a gente paga disciplinas como anatomia, bioquímica, fisiologia, semiologia, que é introdução a exame físico, dentre outras matérias. No ciclo clínico, é o que todo mundo imagina que medicina paga durante todos os anos. Que é a parte de pediatria, psiquiatria, cirurgia. E nesses 2 anos do ciclo clínico, a gente passa para o internato. O internato é um estágio não remunerado, também de 2 anos, que todo estudante de medicina precisa passar. Alguma coisa E ainda volta lá no slide. E aí, é engraçado, né, como a Ilana estava dizendo, que a gente entra com o sonho de ver paciente, de não sei o quê, ir para dentro do hospital e tal, e quando a gente chega lá, muitas vezes a gente fica dentro de uma sala de aula, ouvindo o professor falar de células, ouvindo o professor falar sobre, sei lá, embriologia, sobre coisas bem introdutórias, e isso é o primeiro choque que acaba acontecendo no curso de medicina. Além desse ciclo básico, ciclo clínico e o internato, a gente tem também as coisas que você faz durante a universidade. Então é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre coisas como liga, projeto de extensão, projeto de pesquisa e essas outras questões que você pode fazer no eixo complementar. Então você tem na faculdade o eixo curricular, que é onde você paga aquelas matérias, você tem o eixo complementar e o eixo optativo. Optativos são matérias que você paga que não são obrigatoriamente da medicina. Então, por exemplo, eu estava pagando a matéria de nutrição aplicada à saúde. Não era obrigatório da grade curricular. Sendo que, além disso, eu também faço as coisas que são complementares. E essas coisas complementares envolvem esse projeto de liga. E aí, liga é onde eu, por exemplo, me interesso muito pela área de cardiologia, me junto com um grupo de pessoas que têm interesse em cardiologia e trabalham em uma liga de cardiologia, onde a gente desenvolve pesquisa, desenvolve projetos, trabalhos, tudo isso na área de cardiologia, por exemplo. Ainda um outro eixo que a gente pode pensar que é nos eixos de pesquisas clínicas, pesquisas laboratoriais, que o estudante de medicina pode se envolver, além de diversos outros projetos que variam de universidade para universidade e ações de extensão. Nesses eixos de extensão, a gente tem eventos, congressos, palestras, seminários, que a gente pode vir a participar. É um pouquinho mais confuso, eu sei que isso parece meio estranho, mas quando você entra no curso, as coisas começam a fazer sentido pela própria organicidade da coisa. E aí acho que a gente pode ir para o próximo ponto, né? É interessante pensar só nesse slide ainda, que por mais que esse nome induza a pensar que são coisas assim extra, e realmente são coisas extra, formação acadêmica fixa do curso, elas são parte de uma carga horária obrigatória. Você tem que pagar uma quantidade X de horas optativas, como em qualquer outro curso. Horas optativas, projetos de extensão, todos apresentam uma carga que você tem que passar dentro da universidade. Optativo, mas nem tanto. E em relação a alguns mitos que algumas pessoas têm, assim, quase todo mundo tem. Um deles, Gabriel já falou, que é que médico ele já começa fazendo o que a gente acha que é o curso de medicina. Você já começa atendendo gente, já começa sendo supervisionado e com a mão na massa. Mas não é bem assim. A gente começa no primeiro ano, sim, tendo contato com alguns pacientes, mas a gente só observa. Durante os 2 primeiros anos, a gente só observa, a gente não faz absolutamente nada. A gente pode anotar alguma coisa para o professor, tipo isso. E é uma grande continuação do ensino médio, assim, é uma parte em que muita gente desiste, porque pensa que não é o que queria, pensa que não é o que você quer para o futuro. Outro mito importante, eu acho, que é que só pessoas ricas ou com médicos na família que fazem medicina. Na verdade, não. Eu não sou uma pessoa, assim, com muitas condições e minha família não tem médicos. Eu vou ser, se Deus quiser, a primeira médica da minha geração e dos netos da minha avó, de toda a minha família mais próxima, assim. Gabriel também tem uma história meio parecida. Uhum. Na minha família, minha irmã escolheu medicina, mas ela escolheu medicina na mesma época que eu escolhi.
Então, nem eu nem ela fomos influenciados por um contexto familiar que dizia que a gente tinha que ser médico, eu tenho um nome de pai para carregar de uma clínica que a família montou e tudo mais. Pelo contrário, minha família é de professores e advogados e eu fui para a medicina, que é uma área bem diferente do direito e essas questões todas. E acho que um outro mito que eu ainda queria acrescentar é que para ser estudante de medicina você tem que viver dos estudos. E aí as pessoas dizem que você tem que ser um nerd estudioso, viver de estudar, passar horas de madrugada madrugando, e não. Medicina não é sobre isso, sabe? A jornada precisa fazer sentido, e eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o que a gente muito vê é algumas síndromes psicológicas que muitos estudantes e médicos acabam desenvolvendo ao longo da vida. Síndrome do esgotamento mental, depressão e até casos bem densos que a gente passa, porque muitos vendem a imagem de que viver da medicina é viver do estudo, e não é verdade. Se vocês, eu convidaria vocês para irem numa festa da turma da gente para vocês verem o que não é feito só de estudos assim. A medicina vai muito além, é sobre interrelações entre pessoas, é sobre lidar com um ser humano à sua frente lá no futuro. Então, você se envolver com outras pessoas e se integrar com outras pessoas é parte essencial desse processo. Você precisa viver de acumular conteúdos, porque não é isso que você vai precisar lá na frente, mas sim um processo responsável sempre, porque, querendo ou não, você está lidando com vidas e isso precisa ser de forma responsável, mas que as coisas precisam ser levadas como leve. Todo mundo é um ser humano, ninguém é uma máquina que não pense que você, para fazer medicina, precisa viver como uma máquina. Eu acho que a maior diferença que você causa na medicina é ser um ser humano sensível e que entende um outro ser humano, antes de ser uma pessoa que sempre acumula conhecimento. Acho que Eu vamos para o próximo concordo. tópico, né? Ou quer complementar? Foi mal. Eu concordo muito com o que o Gabriel falou. E, assim, como ele disse, a gente tem muitas festas e algumas pessoas conhecem, caloradas, e enfim. Mas não só disso, existem vários outros tipos de divertimento. A rotina ela acaba sendo divertida, tipo a gente sair depois de uma prova para comemorar, é como qualquer outra pessoa, você vai passar e lidar 6 anos com uma turma de 50 pessoas na UFRN, em média 50 pessoas. O Gabriel tem, acho que tem 53, né, Gabriel? Uhum. Acho que pode passar por outro. Eu tô vendo aqui no chat o povo dizendo eu fui, eu tava, as melhores festas. É exatamente por aí, gente. É muito bom esse processo, não precisa ser um negócio pesado. Não E deve ser aí, pesado. não precisa ser, não precisa ser. E aí, por que escolher fazer isso das nossas vidas, afinal? Pensa que um médico não é uma pessoa que eventualmente vai fazer aquilo, tal, chega uma hora que se aposenta e pronto. É uma missão para a sua vida inteira. E por que escolher fazer isso? Eu vou falar de mim e depois a Ilana vai contar um pouquinho sobre ela, aproveitando para responder a pergunta de não, cadê? De Maiane Stephanie. Medicina sempre foi o sonho de vocês? Então, para mim, medicina só se tornou meu sonho, acho que no segundo ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Antes disso, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, mas eu decidi, durante o segundo ano, que medicina não era a minha prioridade. Não era a minha única opção, mas era a coisa que eu ia fazer primeiro. Como assim? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, que não me limito a viver da medicina, porque o médico que só medicina sabe, ele não sabe nem medicina. E eu decidi que a primeira coisa a qual eu queria fazer e me desafiar no mundo da universidade era sobre medicina. Mas não, vocês não vão estranhar se vocês me virem lá na frente fazendo outras coisas, inventando outras coisas, além do processo de medicina. Eu hoje sei, e para mim não era tão claro antigamente, que eu escolhi medicina porque eu sou fascinado em resolver problemas. Eu escolhi a medicina como um caminho para resolver problemas das vidas das pessoas. E resolver problemas eu não estou falando só de prescrever receitas. Eu estou falando sobre muito mais, sabe? Sobre impactar vidas, sobre transformar realidades. Isso através de um dos instrumentos que existem, que para mim é a medicina. Para vocês, não obrigatoriamente tem que ser, mas para mim foi essa sensação. Inclusive, lá no meu Instagram, eu escrevi um e-book recentemente de uma reunião de umas experiências que eu vivi na universidade. Meu Instagram, vocês podem ver lá, que eu falo muito sobre isso, que a medicina precisa ser um instrumento de resolução de problemas, e não só no eixo de prescrever medicamentos ou coisas do tipo, como muitos pensam. Eu penso de uma forma bem parecida com o Gabriel, mas para mim, eu acho que desde os 8 anos eu tinha a medicina na cabeça.
Aí eu entrei no IF, eu fiz ensino médio lá, e isso acabou se desvinculando porque, assim, eu percebi que eu gosto muito de coisas relacionadas à tecnologia, à computação, à informática. Eu fiz eletrotécnica lá, então eu gosto muito de coisas que envolvam, assim, essa parte. E eu pensei que eu tinha que escolher uma coisa ou outra. Eu fazia um e abandonava o resto de tudo pelo resto da vida. E, assim, eu também sou uma pessoa que gosta muito de... Eu gosto de cantar, eu tenho meus hobbies, assim. E eu pensei, nossa, se eu escolher medicina, desde o cursinho eu vou ter que largar isso. Então, talvez não seja bem por aí. Mas depois, quando eu estava quase terminando o IF, aí voltou o desejo de eu fazer medicina. E aí entrei no cursinho e fiz e continuei. O desejo, como eu falei no início, não veio de alguma indução familiar e tal. Foi porque, assim, quem é meu amigo muito, muito próximo sabe que eu fiz algumas cirurgias quando eu era bebê. Eu fiz cirurgias neonatais e pediátricas. E eu sempre senti, assim, uma admiração gigante pelo meu cirurgião. Até meus 12 anos eu ia visitar ele. E a gente tinha uma relação muito boa. E eu sentia e sinto até hoje que aquilo é o que eu queria fazer na vida. Porque, para mim, a educação, ela sempre cura alguma coisa. Ela cura ignorância, ela cura algum tipo de preconceito que você tinha de alguma área, ela cura um problema que você possa ter, mas com a medicina, a educação e a informação, ela literalmente cura fisicamente pessoas. Então, isso sempre me fascinou, assim, de uma forma absurda. E eu percebi que, como o Gabriel falou, eu não preciso fazer só isso da minha vida. Eu continuo sendo uma mulher apaixonada por tecnologia, uma mulher apaixonada por inovação, uma mulher que é muitas e que precisa e quer buscar ser mais um representante dessa multi, multitarefas, né, de uma mulher. Gabriel, você ia falar? Opa, deu uma cortadinha para mim aqui, mas eu entendi perfeitamente. Eu queria só acrescentar uma coisinha a mais, que é muito comum o discurso na nossa sociedade de fazer medicina porque medicina dá dinheiro, é o único emprego que você termina e sai se formando. Eu quero dizer que, primeiro, a gente não pode desconsiderar esse discurso pelo simples fato de que ele existe. Isso não quer dizer que esse discurso é completo, que ele representa a verdade. Eu entendo a importância do dinheiro para muitas pessoas, e o que elas pregam como estabilidade de vida e tudo mais, mas eu preciso contar uma coisa a você que pensa em fazer medicina por dinheiro. Não vai ser sua paixão, sua sede pelo dinheiro que vai lhe manter acordado quando você precisar ir até mais tarde estudando uma matéria que você não gosta. Não vai ser seu amor pelo dinheiro que vai lhe fazer superar aquela prova que você não se deu bem, ou aquela insegurança, aquele medo de uma prova prática. Sabe, não vai ser a paixão e o apego por dinheiro, meramente por dinheiro, que vai manter você forte e instigado durante o processo, porque medicina é um processo de se apaixonar todo dia. É de estar extremamente cansado, além de um livro enorme, como, sei lá, Um Porto, que é um livro que a gente estuda semiologia, e você está super cansado lendo coisas super específicas, aí você lê um raciocínio e fica, caramba, que coisa incrível. Que coisa incrível. Mesmo cansado, você conseguir se apaixonar por muitas coisas. Porque essa paixão por dinheiro, que eu não vou dizer aqui que é errado, porque eu entendo a realidade socioeconômica do nosso país, mas ela não é uma verdade completa. Ela não pode lhe nortear porque ela não lhe sustenta por muito tempo, sabe? E aí, Ilana? Ilana tá por aí? O microfone está desativado. Eu concordo muito com o que o Gabriel disse. E eu acho que existem formas mais fáceis de você conseguir dinheiro, sabe? Existem formas muito mais fáceis. Uma rotina muito puxada, é uma carga e uma responsabilidade muito grande que a gente aprende a lidar desde cedo. E você pode, por exemplo, investir na Bolsa de Valores e conseguir o que a gente vai conseguir trabalhando fácil, sabe? Em 6 anos você consegue muito se você investir em alguma coisa certa. E, para mim, O o que comércio, né? precisa, o comércio, enfim, existem milhares de formas mais simples de você enriquecer. Medicina não é a mais fácil delas. As pessoas podem dizer isso para você, mas não é.
E eu acho que, para mim, a grande motivação é servir. Aí você fala, Ilana, mas você poderia servir e ajudar pessoas com outra profissão, ou fazendo outras coisas. Poderia, mas para mim a medicina é um instrumento, ela não é minha vida. Ela é uma parte, é algo que eu uso e que eu vou usar para ajudar alguém com a qualidade melhor. Ela não é tudo o que eu sou e o que eu faço na minha vida. Ela é um instrumento que eu vou usar e que eu não vou ser usada por ele. E que não é melhor nem pior do que o instrumento que outra pessoa escolha. Claro. E aí, o próximo tópico é com Quantas você. áreas de atuação profissionais e o mercado de trabalho, como o Gabriel falou e como todo mundo sabe, né? O mercado de trabalho de medicina é bem remunerado. Em relação a outras profissões da área da saúde, ela recebe algo muito justo pelo trabalho. É uma responsabilidade grande, uma jornada de trabalho alta, mas a remuneração vale a pena, sabe? Principalmente em relação às outras remunerações de outros profissionais igualmente qualificados no Brasil. Quanto às qualificações, às atuações que a gente pode fazer, todo mundo que se forma, não sei se todo mundo sabe disso, mas todo mundo que se forma na faculdade de medicina sai como médico generalista. O clínico geral é um estudante de medicina que se formou, ele é clínico geral. Mas você pode fazer algumas especializações, e aí você se torna, que a gente conhece muito, cardiologista, cirurgião, pediatra, psiquiatra. E essas especializações, você precisa fazer uma prova. Você faz uma prova para entrar na residência. Existem duas formas, né? Ou você faz prova para entrar na residência, ou você faz uma especialização teórica. Primeiro, a residência. A residência mais concorrida é uma prova tipo vestibular, só que com todos os assuntos dos 6 anos de medicina. E você presta contra todas as outras pessoas do Brasil e você escolhe qual especialidade você quer fazer. A residência tem uma carga horária prática muito grande, você atende milhares de pacientes durante os anos de residência, gira em média de 3 anos de residência, só que pode variar muito, né? Eu, por exemplo, se eu for seguir a área cirúrgica, que é uma área que eu penso, são 3 anos de cirurgia geral, mais 2 ou 3 ou 4 anos de cirurgia específica. Então, somando a faculdade e todos os anos de residência, eu ficaria 11 anos estudando para me formar plástica, por exemplo. Cirurgião plástica. Já a especialização, ela é mais curta. A especialização dura em torno de 2 anos e você também tem a capacitação teórica igual à residência. Só que você não tem a parte prática que você tem contato com a residência. Então, pode ter um déficit um pouco chato quanto a saber lidar com a rotina e o cotidiano daquela especialização, sabe? Pode não bater muito. Você pode ter uma falha nisso quando você se formar. E a especialização, ao contrário da residência, você precisa fazer uma prova quando você termina, não quando você entra. Quando você termina, você faz uma prova de título, que a gente chama, que é uma prova com o órgão responsável, por exemplo, a Organização Nacional de Cardiologistas do Brasil. Eles fazem a prova todos os anos para título. Aí você faz e tira o título de cardiologista. Você é especialista em cardiologia como um residente que passou por cardiologia. Acho que outra coisa só que eu queria acrescentar é que a gente pensa muito que quem faz medicina ou vai atender ou vai fazer cirurgia e se limita a essas duas possibilidades de atuação. Eu sei que vocês que estão assistindo querem agora entrar em medicina e o problema de residência para vocês é um problema do futuro, mas eu quero falar sobre isso porque muita gente entra na medicina. Meu Deus, eu vou fazer pediatria. Meu Deus, eu vou fazer cardiologia, já entra conhecimento. Mas eu quero levantar aqui que existem outras possibilidades e a gente está acabando vendo muito sobre isso agora no processo de pandemia, sobre a parte de gestão de recursos na saúde, a parte de empresariado na área da saúde. Essas coisas existem e não obrigatoriamente excluem a prática médica. Então, a gente vê muitos problemas acontecendo no eixo de saúde do nosso país porque não existem profissionais da saúde que também são gestores. Existem profissionais da saúde que se destacaram como um bom clínico, e aí acabaram ascendendo até o posto de gerenciar uma equipe de hospital, gerenciar uma secretaria municipal de saúde, um governo do estado. Eu sei que você pode nem ter pretensões políticas, mas entender sobre isso também é entender que o médico é também, assim como outros profissionais de saúde, agentes sociais
que impactam diretamente na saúde pública. E não só uma pessoa que está dentro de uma sala, sentado atendendo um paciente, depois o outro, ou também somente um cirurgião que entra, faz uma cirurgia, termina e diz próxima cirurgia. Entenda também que é nosso processo dever de cuidar da população como um todo, da sociedade como um todo. Então, a promoção de saúde é um processo que vocês vão aprender no curso, que faz muita diferença, que é muito mais barato, que é muito mais impactante, e gerir programas de promoção à saúde são bem complexos e demandam que o médico, como uma das partes do sistema de saúde, esteja muito preparado para isso. Então, essas são algumas outras áreas de atuação que você consegue também acabar fazendo ao longo da sua vida. Alguns gestores, como o Gabriel disse, eles acabam sendo jogados a cargo de gestores e não têm uma noção muito clara de administração financeira de um hospital, por exemplo. Isso é muito sério. E não existe na faculdade nada relacionado a isso. Não existe. A gente não aprende direito isso, sabe? Não tem muitas matérias que batam isso, essa visão da medicina. E outro Inclusive, ponto importante do que Gabriel disse tem muita gente que entra, por exemplo, eu quero ser cirurgião. E aí não preste atenção em nada relacionado à clínica. Você tem que se formar primeiro um médico generalista. Você precisa atender qualquer pessoa que chegue para você no pronto-socorro, no hospital, no postinho de saúde. Você não vai saber tratar uma criança se uma criança chega lá porque você não gosta de pediatria? Não existe. Você não pode fechar seus olhos assim. Pode falar, Gabriel. Não, eu ia só acrescentar que, atualmente, o prefeito da capital daqui de Natal e o prefeito da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte são médicos. E não é incomum você ouvir histórias de interior em que o médico se tornou prefeito, que o secretário de saúde de certas localidades são médicos. E essa é uma coisa para a gente pensar, porque a gente precisa levar essa pauta para as nossas salas, porque mesmo que você não tenha interesse em gestão, é algo que de dentro do seu ciclo vão sair pessoas que vão acabar se envolvendo com gestões, então são muito importantes. E acho que a gente pode ir para o próximo tópico ou quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Responder as dúvidas de vocês agora. Tem algumas, pode ir puxando aí que a gente vai comentando. Osmar Neto, ele disse, como primeira pergunta, eu gostaria de saber como foi a rotina de estudo de vocês. Então, minha rotina de estudos, eu acho, primeiro, que nenhuma rotina de estudo você pode seguir a de alguém. Assim, para mim era algo muito pessoal, para a Gabriela outra coisa muito pessoal, porque a gente vive em casa diferente, a gente tem uma rotina diferente, a gente tem uma vida diferente, né? Então, você não tem como seguir ao pé da letra a rotina de alguém. Mas, para mim, eu tinha algumas dificuldades. Eu tinha dificuldade em redação e química. Então, no primeiro ano, eu tentei sanar isso. Sanar, né? Melhorar esse meu déficit. E depois eu foquei em fazer muita questão. Eu fazia muita questão, porque em matemática e física, como eu sempre gostei de coisas relacionadas a tecnológicas, essas coisas, eu sempre gostei muito, eu sempre curti muito. E biologia também. Então, eu fazia questão, muita questão. Eu estudava todos os dias, de manhã e de tarde, e às vezes na parte da noite, se eu aguentasse. E para mim era basicamente isso. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar no processo de definir sua rotina é que você precisa ter parâmetros para avaliar se sua rotina está dando certo. Muitas vezes a gente define uma rotina ilusória, que a gente acha que é ótima, mas se a gente for parar para analisar, ela não dá resultados. Eu sou muito baseado em resultados, em números, para desconstruir muitas vezes o processo de enganação do nosso próprio cérebro. Nosso cérebro acha às vezes que é ótimo isso que a gente está fazendo, mas isso não está aumentando o seu número de questões, não está aumentando a sua nota da redação. Então você é apaixonado, digamos, é um exemplo aqui hipotético, que você é apaixonado em fazer resumos bonitos. Você adora fazer resumos bonitos. Só que aqueles resumos bonitos, eles vão cair no seu aumento de acertos naquele conteúdo ou não. Então, eu acho que mais importante do que eu lhe dizer qual é a rotina verdadeira é lhe fazer pensar sobre como você pode avaliar se a sua rotina estiver dando certo. E acaba caindo nesse ponto que a Ilana falou, e eu valorizo muito também, que é a resolução de questões e fazer simulado. Lembrar que a prova do Enem não é só sobre quem faz resumos mais bonitos, não é sobre quem estuda mais horas seguidas, mas sim quem consegue responder o maior número de questões de forma eficiente e quem consegue se dar melhor na redação. Então tenham isso em mente sempre. O que é que o Enem quer de mim? Que eu seja um ótimo acertador de questões. Ele não quer que eu seja um químico especialista, ele não quer que eu seja um físico especialista. Então, entendendo esse processo, eu acho que você já elimina muitas dúvidas no processo. Usem o número a favor de vocês.
Por exemplo, tá, você pode não estar tendo um acerto bom para o curso de medicina ainda, mas se você está aumentando umas 10 questões a cada simulado, isso é incrível. Você está no caminho certo. Você não chegou ainda, mas você está no caminho certo. Acho que o poder das métricas você tem que usar ao seu favor. Porque Certeza. você tem que saber, essa eu errei tantas questões de tal assunto de matemática, que é de tal ano, e que essa questão aqui é parecida, e sanar isso especificamente, porque você está com problema nisso, você não soube fazer isso. Você tem que ser verdadeiro com o seu processo de aprendizado. Por mais que doa. Por mais que dói muito fazer isso, mas você tem que ser. Aí a Ah, outra pergunta. próximo. Gabriel? A próxima pergunta foi Beatriz perguntando onde foi o cursinho da gente e qual a opinião sobre cursinho online. Eu acho que o meu cursinho, eu fiz em 2 cursinhos presenciais aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Não vou citar nomes, apesar de ter muitos elogios a eles. Até para não influenciar ninguém, dizer, estou fazendo esse cursinho porque Gabriel disse, não dá certo, pode ser que não dê certo para você como deu para mim. Mas eu acho que o processo de cursinho é um processo de como você se sente confortável, sabe? E não adianta você submeter a um cursinho que exige extremamente de você e você não está pronto para absorver essa exigência. Mas também não adianta você submeter a um cursinho que passa super a mão na sua cabeça, mas também não lhe dá resultados. Cursinhos online, agora na pandemia, acho que a gente nem tem como opinar. É questão de necessidade. A gente não tem como pensar em um cursinho presencial nesse processo que a gente está vivendo de pandemia. Então, são ótimos. Eles têm alguns desafios em relação a simulados, eu acho, em correção de redação, porque é diferente você escrever uma redação na folha de redação do que você escrever num Word, por exemplo, da vida e enviar para eles. É um processo de experiência um pouquinho diferente, que eu acho só que você tem que levar isso em consideração quando você estiver avaliando o seu desempenho. Mas eu acho que nem tem muito como opinar sobre o cursinho online, porque hoje, no mundo de hoje, agora é um processo de necessidade, não de escolha mais, né? É verdade. Para mim, eu também fiz cursinho presencial, mas um ponto que eu acho interessante tocar é que foi custoso para minha família, sabe? Era caro. É algo caro. O curso online, ele geralmente é mais barato. E aí você tem que trabalhar com o que você tem. Se você só pode pagar um curso online, faça o curso online, óbvio, você tem que fazer, sabe? Mas assim, tentar lidar e ser verdadeiro, como eu já tinha dito. Você está fazendo curso online, mas isso não tira de você a responsabilidade de fazer simulado. Isso não tira de você a responsabilidade de cronometrar a sua resolução, o seu estudo. Cronometrar, medir a quantidade de acerto que você fez. Isso não tira de você a responsabilidade alguma. Acrescenta, existem pontos positivos e negativos. Você não tem tempo de deslocamento. Para mim, eu perdia muito tempo no trânsito. Então, se eu estudasse em casa, eu não teria. Mas eu precisaria ter uma responsabilidade maior com minha rotina e com minhas métricas. Então, você troca. Existem fatores positivos e negativos nos dois. Você tem que ver, primeiro, suas limitações, o que você consegue fazer dentro do que é ideal para você, e aí adequar sua rotina e sua vida com base nisso. A próxima pergunta de Ana Beatriz é o que exatamente o médico faz dentro de uma sala de cirurgia? Então, eu ainda no terceiro período nunca entrei em uma sala de cirurgia para acompanhar uma rotina de um médico cirurgião, mas já sei que existem 2 tipos de atuação do médico. Ele ser um excepcional operador de máquinas extremamente tecnológicas, como o caso de cirurgiões oftalmológicos, que são microcirurgias, a nível microscópico mesmo, e ele é especialista em operar coisas super delicadas. Ou então um médico que é especialista em manobras e estratégias de procedimento para fazer coisas um pouco mais invasivas, como é a área da ortopedia, em que ele precisa fazer reparações assim um pouco mais densas e reconstrutivas. Você também tem o tipo da cirurgia plástica, né, que você tem processo de reconstrução, de remodelação. Então, é interessante que a medicina é um mundo, né? Ela cabe todo mundo. E aí pode ser o cara que gosta mais de um processo bruto da ortopedia, como a gente brinca, com uma pessoa altamente mais detalhista e apegada a mínimos detalhes extremamente pequenos, como um cirurgião plástico. E assim, eu acho que, como o Gabriel falou, a medicina é um mundo, né? É um universo paralelo, assim, que se abre quando você entra. E um médico pode fazer muitas coisas dentro de uma sala de cirurgia. Assim, Gabriel falou sobre o cirurgião, mas existem, geralmente, em todas as operações, não é só um cirurgião. Tem um cirurgião ou um auxiliar,
tem todas as Anestesista. paramentadoras ou os paramentadores que vão estar lá, que são enfermeiros. Existe a anestesista, que vai estar com uma responsabilidade muito grande também. Então, assim, você gosta de sala de cirurgia, mas você não pensa em ser cirurgião em si, você não se sente confiante, sei lá, você não tem coordenação motora muito boa, você pode ser anestesista. É um grau de responsabilidade muito grande também, mas é uma alternativa, assim, existem N possibilidades em todas as áreas médicas de você atuar. Você pode ser uma pessoa que cuida da estabilidade de uma sala de cirurgia. Você vai levantar dados de todas as salas de cirurgia de hospital e dizer onde ele pode melhorar, onde ele está ruim, onde está ok. Tem muita possibilidade dentro de uma sala de cirurgia, assim, é infinito. Giulia Lourenço, ela perguntou se a gente usou muita química no curso. A gente usa bastante. A gente começa pagando bioquímica. A gente vê muita coisa que a gente viu no ensino médio de uma forma mais detalhada e direcionada ao curso de medicina. Mas em farmacologia, a gente vê muita química. A gente está pagando farmacologia agora. E em todas as áreas médicas, a gente vai ter o auxílio da química, porque a gente usa medicamento. Então, é impossível você fugir disso. A química vai estar lá e você tem que aprender. E não é só o processo de decoreba que muitas pessoas enfrentam a química, mas é um processo de raciocínio que a química exige. Então, de raciocinar interações medicamentosas, raciocinar ligações químicas entre compostos, esse processo. Mas, assim, é bom que você não chegue zerado na faculdade, mas os professores costumam dar uma boa base, dar uma boa estruturação para você acompanhar o curso. Então, se você é um cara que vai, querendo ou não, se apaixonar mais por uma área medicamentosa e tal, é importante você saber bastante sobre química. Estou me segurando para não falar, porque química é uma área que eu gosto muito, então estou dando uma segurada aqui para não me estender nessa resposta. E existem possibilidades também para médicos mexerem com bioquímica ou biologia molecular dentro da área médica. A gente tem uma professora que ela é referência mundial em coisas relacionadas à bioquímica, que é Selma. Ela é lá do Centro de Biológicas. Ela é a coordenadora, eu acho, da matéria de bioquímica. E você pode atuar, se você é realmente apaixonado por isso, você pode atuar. Ela é apaixonada por pesquisa nessa área, então a vida dela é isso, sabe? Ana Beatriz pergunta se nessas matérias optativas tem alguma relacionada à psicologia. Então, isso depende muito de qual universidade você vai cursar. Os padrões optativos das universidades não são uniformes. Cada universidade tem meio que uma liberdade de oferecer seus eixos de matérias optativas. Eu e Ilana pagamos uma matéria que acho que foi uma das melhores matérias optativas que a gente pagou, que é a matéria de psicologia médica, onde a gente entende os processos mentais e humanos de como as pessoas expressam o que elas de fato são, através do comportamento, do gesto, do jeito de ser, os mecanismos de defesa que um indivíduo tem. Isso é muito interessante, porque, querendo ou não, a medicina é sobre lidar com pessoas. E no processo de lidar com pessoas, você precisa entender muito além do que ela fala, porque nem sempre o seu paciente vai lhe falar tudo o que ele tem. Então, entender mecanismos de defesa, entender mecanismos de lidar com difíceis, mais notícias, né, Ilana? Se você quiser comentar um pouquinho mais sobre essa parte de lidar com a notícia difícil que a medicina às vezes carrega, que envolve muitas essas questões psicológicas, eu acho interessante nesse ponto. A gente, como o Gabriel falou, a gente tem esse contato, assim, mais na prática, né? Mas desde o curso a gente tem esse contato com situações críticas, situações de tensão, em que muitas vezes você vai falar uma notícia ruim para um familiar, e aquele familiar só tem você naquela hora. Então, assim, você não tem a opção de não querer confortá-lo, você tem que confortá-lo, você tem que dizer de uma forma responsável, você tem que prestar atenção na sua entonação, você não pode ser totalmente impessoal, você não pode dar notícia com a pessoa, perder o filho de, seu filho morreu, tá? Você não pode, você tem que ter, assim, o mínimo de noção de como você vai tratar disso. E a psicologia, ela pode te ajudar nesse processo. Óbvio que a gente não vai se formar psicólogos têm uma área de atuação muito abrangente também, eles sempre vão estar junto da gente em equipes multiprofissionais, mas a gente precisa ter um mínimo de noção de tratar com situações traumáticas. E por mais que sua universidade não tenha, tem outras formas de você procurar isso.
Você pode procurar, caso não tenha matérias optativas, você pode procurar projeto de extensão. A gente tem um na UFRN, que é o DAIM, que ele trata sobre mais notícias e como comunicação, isso. E você sempre pode, como o Gabriel falou, as optativas não necessariamente são só do curso de medicina. Você pode pagar matérias junto com o pessoal da psicologia, sabe? As matérias mais básicas, as que não têm pré-requisito de nada. Você pode pagar com eles, nada impede, porque é muito interessante você sair da faculdade com um mínimo de noção quanto a isso, como o Gabriel já tinha dito. Vou lhe chamar para fazer uma coisa que a gente não combinou, mas tentar responder a pergunta de Osmar Neto e Renale juntas. Porque Osmar Neto pergunta, é preciso ser fera nas matérias de exata para ser um bom aluno no curso? E Renale pergunta, como foi o processo de vocês até chegar à aprovação? Vou falar uma coisa, Luna, que eu nem sei se você concorda, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu acho que o processo de aprender conteúdos de matéria de exatas, de biológicas, de humanas e de ciência da natureza para o Enem, talvez mais do que o próprio processo de saber trigonometria, saber aritmética, é um processo de lidar com suas dificuldades, lidar com seus desafios e lidar com você mesmo. É o processo de superar desafios, de entender dificuldades, entender aflições e momentos pelos quais você passa. Porque tudo isso vai ser muito mais exigido na universidade do que se você sabe fazer uma relação trigonométrica usando seno, cosseno e tangente. De fato, isso não é exigido. Mas o processo de entender isso para ter como visão de mundo questões muito importantes, entender que existem outras coisas para além do seu mundinho fechado, é muito importante. Então, entendam essa experiência do Enem, de esses conteúdos que talvez você nem goste, como um processo de entender que outras realidades existem, que existem outras possibilidades de solução de problemas, existem outras vertentes, e que lidar com esses outros problemas é uma coisa que você também vai fazer na faculdade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que talvez nunca tenham lhe dito. Na faculdade, você não paga só a matéria que você gosta. Na faculdade, você precisa lidar com muita coisa que é muito chata e muito difícil. Porque acontece, faz parte do processo. É inerente, é impossível você ter um curso com as coisas que só você gosta. Então, acho que essa junção dessas duas respostas dá uma reflexão muito interessante. Não sei se você concorda, Ilana. Eu concordo 100% com o Gabriel. E assim, eu acho que não só na medicina como em qualquer outro curso, você não precisa ser excepcional em nada, mas você precisa passar por desafios. Você sempre vai ter desafios. Independente da área que você vai seguir, dependendo do curso que você vai seguir. E você tem que saber lidar com você mesmo nesse processo de desafio. Você tem que saber seus limites, saber como lidar com suas dificuldades e reconhecer, sendo verdadeiro, quais são suas dificuldades. Você não precisa ser perfeito em exatas para você passar, mas você precisa ter aquela quantidade de acesso. Suficiente. Eu não preciso ser maravilhosa em psiquiatria se eu não quero ser psiquiatra. Mas eu preciso ter um aprendizado suficiente, porque vai pegar alguém com um surto psiquiátrico para atender no futuro, vai que chega. Eu preciso ter esse grau de responsabilidade. E as matérias, elas estão lá porque a gente precisa passar. E sempre vão levar, como o Gabriel disse, algum tipo de evolução pessoal, sabe? Sempre tente levar os desafios como estratégias para a sua evolução pessoal. Só uma correção, que eu disse que a pergunta era de Renale, mas é de Júlia, na verdade. Eu só troquei quem é o dono da pergunta. Aí Você estava falando. Não, é isso. A pergunta é de Matheus Henrique. Como funciona o processo de residência médica, caso vocês saibam, e as pós-graduações? É o que eu tinha falado, né? Acho que foi contemplado. Acho que eu tinha perguntado antes da parte. Matheus Henrique está perguntando, o campo de neurociência tem muita oferta de ofício no Brasil, na área de pesquisa e tratamento de patologias. Sim, eu acho que a gente fala, né, Ilana, de um lugar assim bem confortável de fala. A gente tem um Instituto de Neurociência, de Neurologia, uma das maiores referências do Brasil inteiro aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem eixos de atuação extremamente interessantes, com pessoas como Miguel Nicoleles à frente, tomando frente, encabeçando sobre isso. Então, eu acho muito interessante a neurociência, a neurologia. A gente tem professores com PhD no nosso curso, dando aula para a gente no primeiro período, sobre assuntos envolvendo questões sono, psíquicas e tudo mais, que são altamente interessantes. Então, assim, talvez lhe digam que o mundo lá fora é muito melhor do que o mundo aqui dentro. Mas se o mundo aqui dentro é o que você tem, pensa em como resolver os problemas do mundo aqui dentro, que é o que você tem.
as oportunidades vão surgir para quem estiver preparado. Então, eu acho que é esse processo de construção de uma preparação. Quanto a essa pergunta, eu concordo muito com o que o Gabriel falou. E eu acho que não existe. Tem muita gente que fala assim, eu não vou fazer cardiologia porque existe muito cardiologista no Brasil. Existe. Mas assim, se é algo que você quer e é algo que você está determinado a fazer, você vai fazer. O Brasil não tem um investimento tão grande em pesquisa e nos últimos anos isso vem até diminuindo, né? É uma realidade. Mas se você quer fazer isso, existem oportunidades. Por mais que meses você precise sair do Brasil, sei lá, para terminar uma pesquisa, para publicar, mas você tem possibilidades. Tanto na neurociência como em qualquer área da medicina você pode pesquisar. Você pode. E existem pessoas de referência dentro da UFRN que você está vendo quase todos os dias no curso. Você está lá tendo contato, como eu falei anteriormente, não só na neurociência, mas a gente tem referências em muitas outras áreas de pesquisa. A UFRN tem muitos artigos publicados todos os semestres, e os professores eles são dispostos a abrirem bolsas de pesquisa, não são muitas, mas existem. Existem projetos de pesquisa que são semestrais, anuais, que capacitam você. E assim, quando a gente fala de pesquisa, a gente acha que é uma coisa muito específica dentro da medicina, mas na residência, como foi também pergunta do Matheus, você muitas vezes passa por produção de artigo. Pode não ser um artigo de você fazer um levantamento estatístico muito detalhado, mas artigos mais simples, como um relato de caso. O seu preceptor, que é o médico que vai estar te orientando, ele vai cobrar de você. E é bom que você tenha um contato com pesquisa na universidade, porque quando o preceptor disser, você sabe fazer um relato de caso? Você sei. Eu fiz 3 relatos de caso na universidade. Eu sei fazer, me diz qual é o caso, eu vou estruturar na BNT e te envio amanhã. Até porque pesquisas não são feitas para o seu ego, para você achar um resultado e publicar aquele resultado. Pesquisas são feitas para mudarem vidas. Então, você tem a história de pesquisas que foram feitas aqui no Brasil, que um outro médico, um profissional lá da Europa, leu a pesquisa que foi publicada em inglês e acabou pegando aquele trabalho como base para transformar a realidade do paciente que ele tinha. Então, o processo de descoberta, de fazer ciência, tem que ser apaixonante. Sabe, eu acho que um dos cursos que mais é ciência viva é a medicina, sabe? É um dos cursos que mais você vive o processo de entender coisas novas, de aprender novidades. E eu sei para a Ilana, tem muita gente que sente angústia com isso, mas a coisa que eu mais gosto na sala é o professor estar explicando um assunto e dizer, bom, daqui para frente a gente ainda não sabe por que é assim. A gente ainda está tentando descobrir. A gente ainda não entende completamente esse mecanismo. Quando o professor diz isso, eu fico, caramba, que coisa foda. Olha a quantidade de coisa que a gente tem para descobrir. Medicina não é uma matéria exata, ela é uma matéria de construção de ciência, sabe? E ciência é feita todo dia. Seja brigando para ter mais ciência, para ter mais investimento da ciência, seja dentro do laboratório, dentro de clínicas e hospitais, pensando em como aquele seu paciente é único e pode servir de exemplos para outros pacientes. Eu concordo. Eu acho que, como o Gabriel falou, uma coisa mais bonita é ver como a pesquisa e a ciência ela traz humildade. Você pode ser PhD e passar 15 anos fazendo um estudo que quebra toda a sua linha de raciocínio. Durante sua formação, uma coisa que você acreditava assim, veementemente você ia conseguir provar, você não consegue. E tá tudo bem, porque você fez uma transformação importante na sua vida, sabe? Exatamente. Pergunta. Beatriz perguntou se a gente foi direto do ensino médio para o UFRN ou fizeram um cursinho. Eu fiz cursinho durante alguns anos, meu processo de aprovação foi um pouquinho complexo. Como eu tinha falado, eu passei em outras 4 aprovações antes de ser aprovado na UFRN, porque era onde eu queria estar. Nunca por comodismo, mas para o UFRN, pela UFRN ser a segunda melhor universidade do Norte e Nordeste. Então, meu sonho era estar aqui na UFRN, então foi um processo de abrir mão de processo seletivo. Cheguei a ir para outra universidade, depois voltar quando eu passei na UFRN. Então, não passei direto do ensino médio. A gente brinca na faculdade que cursinho constrói caráter. Muitas vezes os alunos do ensino médio não estão prontos para as pancadas que o curso de medicina dá, para o suporte psicológico que você precisa ter e o processo de autoconhecimento que você também é cobrado durante todos os anos de medicina. A gente brinca que cursinho constrói caráter, então se você está aí fabricado de um cursinho, tenha isso como entendimento, que é parte do processo. Eu concordo, eu também não fui direto. E eu fiz 2 anos de cursinho. Eu fiz no 4º ano do IF e no outro ano. E a gente tem essa brincadeira, né?
Eu acho que é muito importante. Eu não trocaria, sabe? Se eu pudesse escolher, Ilana, você pode voltar no tempo e escolher. Você passa em medicina de primeira, no seu pré. Eu não trocaria. Assim, para mim, foi muito gratificante. E é muito bom, como o Gabriel tinha dito, você tá em casa, você conseguir passar perto da sua família, perto da sua vida e com qualidade. Você não tá abrindo mão de qualidade, você tá no conforto da sua casa. Tipo, Gabriel, ele fez questão de voltar, né? E isso mostra como é bom. Você tá em casa e tá em casa com qualidade. Voltou? Tinha caído aqui, eu acho. Eu não tô ouvindo, não sei se eu caiu, se o Gabriel caiu. Mas a Ana Beatriz, ela perguntou se, na opinião da gente, quais as matérias, quais as diferenças entre a medicina e a enfermagem, tanto no curso quanto no campo de trabalho. Eu acho que em relação ao cuidado em saúde, a enfermagem e a medicina, elas estão e precisam trabalhar sempre juntas. Mas a diferença é que a medicina ela trabalha com interações farmacológicas, ela pode prescrever. Mas isso não quer dizer que é algo melhor ou algo pior que a enfermagem. Você pode fazer práticas não farmacológicas e tratar pacientes da mesma forma e às vezes de uma forma melhor, de uma forma menos danosa e que vá dar menos riscos, menos sequelas, algo assim. E quanto ao campo de trabalho, o campo de trabalho de atuação ele é semelhante, assim, os profissionais de enfermagem também têm uma área muito ampla de atuação. Gabriel quer falar? Não, voltei, né? Deu tudo certo? Estou respondendo a pergunta de Ana Beatriz. Perfeito. Eu não sei se caiu quando eu sugeri para a gente responder cada uma para ser mais rápido, porque eu vi que está pertinho do final. Acho que caiu antes, eu não ouvi. Pode Pronto, ser. aí você Se responde quiser uma, eu responder a respondo outra. outra, a Ana Você já, Beatriz também. você já falou sobre a enfermagem, né? Ela diz: vocês recebem algum preparo emocional durante o curso, depende muito da sua faculdade. A nova diretriz curricular nacional, que é o que diz que o curso de medicina deve ter, ela define que a gente precisa sim passar por matérias e disciplinas que prezem sobre isso. Então, a gente pagou algumas matérias de comunicação e outras coisas que a gente entende esse processo de adoecimento. A gente tem o SAPEM, que é Serviço de Atendimento Psicológico para Estudantes de Medicina, que é voltado exatamente para esse processo de adoecimento. Isso não é besteira, gente. Isso não é uma coisa, tipo assim, um luxo a se dar. Se você observar os índices de suicídio e depressão no curso de medicina, é muito maior do que diversos outros meios sociais, porque, querendo ou não, é o curso com a maior carga horária que existe, e não só com a maior carga horária que existe, mas também um dos cursos que exige muito preparo psicológico, que é muita responsabilidade. E se você estiver ouvindo isso e não se sentir talvez preparado psicologicamente, saiba que existem processos de construção desse aporte psicológico necessário para você atuar e lidar com toda a realidade que é assim desgastante. Imagina você dar plantões, imagina o que é passar 24 horas acordado por seguidos dias. Então não é algo fácil, síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento, são comuns. E isso é uma coisa cada vez ainda bem presente no nosso curso, mas ainda de forma não suficiente, eu diria. Eu queria que tivesse mais. Concordo. A Beatriz, ela perguntou, Beatriz Max, quantas matérias por semestre? Isso varia muito do semestre, mas a gente tem uma carga horária grande. Eu tive o contato com o curso de engenharia elétrica, eu fiz 2 semestres de engenharia elétrica, e ele era integral também, mas a medicina ela é integral de uma forma diferente, ela é literalmente integral. Assim, o curso de engenharia elétrica eu tive a oportunidade de pagar algumas matérias pela manhã, pela tarde e pela noite, só que na medicina você precisa pagar, é sua carga obrigatória, toda manhã e toda a tarde, durante todos os anos do curso.
E também varia muito de acordo com o semestre. Por exemplo, no internato, que é a parte de estágio, a carga horária é muito grande. É em torno de 900 horas, salvo engano. Então, você fica o dia. Você passa o dia na universidade, literalmente. E também varia de acordo com a quantidade de matérias optativas que você escolhe por semestre. Você pode escolher 1, 2, 3, 4 matérias optativas à noite, por exemplo. Ou você pode escolher nenhuma no semestre. Então, isso muda muito. Eu e o Gabriel somos da mesma sala, mas em muitos semestres nossa carga horária é bem diferente. Verdade. Só uma coisa que eu ia falar, tipo, aqui na medicina, quando você vai ter monitoria, tenha certeza que é bem provável que essa monitoria seja à noite, porque sua manhã e sua tarde já estão ocupadas com aulas regulares. Indo para a próxima pergunta de Ana Beatriz, ela diz qual área... Não, foi a Beca que perguntou antes. Vocês já pensam em uma área de especialização? Qual? Quero voltar naquele ponto, de que quando a gente escolhe uma área previamente, a gente se limita a muitas experiências. Então, eu entrei no curso fazendo questão de não querer uma coisa específica. A Ilana, a gente sabe que ela tem uma paixãozinha já por algumas coisas da medicina, mas eu entrei não querendo escolher desde o início, e que o que eu escolhesse fazer pro resto da minha vida fosse fruto do processo de isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Até que sobre a coisa que eu quero. Que eu viva várias experiências e que todas essas experiências definam qual vai ser a minha vontade no final. Perfeito. A Ana Beatriz, ela pergunta qual a área de especialização que os alunos do curso de vocês mais se interessam. A nossa sala, em especial, tem muita gente interessada em cirurgia. Não é algo muito comum, mas muda muito de sala, sabe? Muita gente gosta de cardiologia, acho que cardiologia e neurologia são um dos cursos assim, da clínica mais procurados. E depende, é muito pessoal. E a gente tenta, como o Gabriel falou, eu gosto de cirurgia, eu tenho uma queda por cirurgia e por pediatria e por algumas especialidades. Mas durante o curso você descobre coisas. Eu não pensava em momento algum fazer neurologia, mas quando eu paguei neuroanatomia eu adorei. Então você muda muito. É uma coisa que é um fluxo constante e varia muito. Falou 5 minutos finais, então vamos lá. Osmar Neto, vocês já tiveram alguma aula referente às especializações? Não, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e eventualmente tem uma reunião de algum projeto de extensão que fala sobre isso. Não tem não. Em qual período você pode estagiar? Existem estágios optativos que você precisa pagar algumas matérias antes para você conseguir pagar. A partir do terceiro, na UFRN, varia muito da universidade, mas a partir do terceiro período, do quarto período, você pode pagar o estágio na maternidade no ciclo, que é um estágio optativo, e você pode ter contato com parto, com atendimentos de ginecologia e obstetrícia de forma geral. Mas a obrigatória é a partir do internato, nos 2 últimos anos do curso. Nosso tempinho está para acabar. Eu e Ilana, a gente fala muito sobre medicina no nosso Instagram, então queria deixar já o convite para vocês para seguir nosso Instagram. Se voltar no slide de dúvidas lá, aparece nosso Instagram para ficar para vocês seguirem enquanto a gente responder as últimas perguntas. Fale um pouco sobre neurologista, qual a diferença entre neurologia e neurocirurgia. A diferença é que um faz cirurgias, opera e tudo mais, e o outro é capaz de entender os processos cerebrais e conexões sinápticas de forma não obrigatoriamente cirúrgica. Perfeito. Se a gente sofre, a Ana Beatriz perguntou se a gente sofre muita pressão psicológica. Existe uma carga de cobrança muito grande, até cobrança pessoal, porque você vai estar lidando com a vida de alguém, você tem que falar direito, você tem que se portar direito, assim, com respeito. Mas isso tem que ser algo trabalhado. Nem toda universidade ela trabalha isso no currículo normal, mas como a gente já disse sobre psicologia e sobre assistência psicológica, é algo essencial, devido à grande cobrança e tudo isso que a gente já disse. Ana Beatriz perguntou se teve alguma matéria no curso que vocês já sentiram nojo. Já histologia e embriologia. Eu dou o nome aqui logo diretamente. Quais são as suas, Ilana? Pra mim, eu acho que nenhuma até agora. Mentira, a Ilana gosta de agradar. Com certeza tem alguma. Com certeza tem alguma. Ela não quer se comprometer. Pra mim, MD2 foi muito difícil de lidar. Mas eu acho que é necessário, então eu não consigo, sabe? Ter nojo, ter raiva, eu não consigo. Aí tem a de Matheus, né, Ilana, pra você. Acho que é só um comentário que ele fez aqui no YouTube, que as áreas com muita teoria são as que mais
atiçam a minha curiosidade também, por isso neurociência é uma das minhas paixões. Então, acho que já indo para o finalmente, acho que a gente consegue fazer uma reflexão interessante do processo de valer a pena, né? O quão vale a pena passar por tudo isso. O quão é cansativo, mas é aquilo que eu falei, quando você senta à noite, tá muito cansado, e lê uma coisa que dá um estalo na sua mente, que dá um calor, assim, e você fica, caramba, que coisa incrível. Acho que é a paixão pela ciência que faz valer a pena sempre na medicina. Assim, a coisa de, para mim, pelo menos, aquela coisa de, que coisa incrível. Quão único isso é. E quão é especial para estar aqui nesse lugar que eu tô. Luiz Augusto, perguntou se a turma é unida. Nossa turma é bem unida, assim, mas infelizmente, assim, no decorrer do curso, na parte dos estágios obrigatórios no internato, a gente vai ter que acabar se separando um pouco. A turma, por mais que seja próxima em amizade, em rodízios, em hospitais, esse tipo de coisa, ela acaba precisando se separar porque são 50 pessoas, então é muito grande. Só explicando, o Luiz Augusto é da nossa sala, tá? E tá falando isso só para puxar o saco para a turma 113 de medicina da UFRN. Guilherme me avisou aqui que falta 1 minuto. Queria deixar a mensagem final, né, Ilana? Deixa aí a sua, já deixei a minha por aqui, dizendo que vale a pena, que esse processo é muito recompensador quando você chega e um paciente lhe agradece por você fazer o que para você é nada, sabe? Com as pessoas são extremamente gratas por muito pouco, por você fazer muito pouco do que você é capaz de fazer. É muito isso, assim, uma pessoa que está fragilizada, ela vai ser grata se você sentar e escutar. A gente não pode receitar remédio ainda, a gente senta e escuta, e isso muda muito, sabe? A vida de alguém. A gente ensina uma mãe como segurar melhor seu filho, e isso traz um contato melhor, ela vai ser grata para a gente pelo resto da vida. São coisas, assim, muito gratificantes no decorrer do curso que realmente valem a pena. E eu espero que vocês, quem tem esse gosto, consiga ter essa gratificação em todas as pequenas coisas e todos esses contatos, porque qualquer coisinha que você faz, a gente tem uma intubação num boneco, a gente fica, meu Deus, eu intubei um boneco, mas eu intubei, que coisa linda! E é tipo, muito, nossa rotina acaba sendo gratificante, por mais que cansativa. E eu espero que a gente tenha conseguido passar isso para vocês que estão assistindo. E queria agradecer por essa oportunidade e queria dizer que a organização foi impecável, que o evento foi ótimo, eu tive a oportunidade de ver outros dias e foi perfeito, muito descontraído, tirou muitas dúvidas, eu acho, de todo mundo e só agradecer mesmo por essa E oportunidade. só que a gente está sempre disponível lá no nosso Instagram, pode falar para tirar qualquer dúvida, para contar muito mais sobre. Eu queria pedir uma coisa para finalizar aqui, que quando vocês estiverem realizando os projetos de vocês, escrevendo artigo, lembre de chamar a gente para fazer parte desses artigos e para botar nosso nome lá para a gente ajudar nesse projeto, que a gente também quer viver essa realidade junto com vocês quando vocês entrarem, tá bom? Venham ser nossos calorinhos, que a gente promete que tenta ajudar na medida do possível. Bom, nós do Movimentos agradecemos, né? Essa eu não vou nem chamar de palestra, mas sim esse debate incrível que foi aqui, esse bate-papo. O pessoal agradecendo muito aqui no chat, vocês tiraram bastante dúvidas, esclareceram bastante coisas. Isso foi incrível. O curso realmente muito maravilhoso, vocês souberam falar bastante e foi incrível de verdade. Nós agradecemos pela disponibilidade, pela fala de vocês. Então, muito obrigado, Tailana, e também a você, Gabriel. Muito obrigado mesmo. Valeu, galera. A gente que agradece, quem assistiu esse tempo todinho, a gente conversando aqui, a gente tava só debatendo o Gabriel mesmo, e a gente que agradece, de verdade. Muito obrigada. Abraço.